Tarde, eu sou agente da Polícia Civil. E hoje, atendendo milhares de pedidos no nosso canal, nós vamos falar sobre ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, filho de analfabetos, nasceu no sertão nordestino, em uma zona de extrema pobreza, partindo ainda criança com a sua família como retirantes para São Paulo. É isso aí! Quero ver falar do Lula ladrão agora! Depois eu digo que tem que separar o Norte e o Nordeste, porque aqueles vagabundos votam por Bolsa Fome, Bolsinha Família pela barriga, e ninguém me leva a sério. Aí elege esses vagabundos, esses caras burros, ladrão, entendeu? Que arrancam o dedinho, tiram o dedinho fora pra ficar tomando cachaça e recebendo indenização. Quero ver falar desse vagabundo agora! Lula começou a trabalhar aos 12 anos de idade, e ainda muito jovem, após abandonar o ensino fundamental, passou a frequentar os cursos de tornearia mecânica, tendo sido empregado em diversas siderúrgicas, onde aconteceu um incidente que acabou por decepar o seu dedo após um acidente com uma das máquinas. Lula começou a sua trajetória no sindicato na década de 60, e no final da década de 70 e início da década de 80, foi um dos principais líderes das greves que tomaram conta do país, fundando o Partido dos Trabalhadores. Após esse período, Lula foi preso pela ditadura por incitar a desordem coletiva. Lula sempre foi uma pedra no nosso sapato, mas era um bom negociador. Mas eu acho que a ditadura podia ter trabalhado com ele de outra maneira. Após as greves e as manifestações populares cada dia maiores contra a ditadura, Lula, em conjunto com diversas lideranças sindicais, intelectuais e de trabalhadores de diversos campos, fundou o Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda da América. Lula fundou um partido só de ladrão. O Alibaba e os 40 ladrão. Aí é o seguinte, esse papinho de esquerda e direita, isso não existe mais, cara. Não existe mais essa conversa de esquerda e direita. É o livre mercado, entendeu? Acabar com essas regrinhas, CLT, essas baboseiras, acabar com esse servidor público tudo vagabundo, acabar com essas vantagenzinhas, esses benefíciozinhos que eles têm, porque é tudo bando de vagabundo, entendeu? Acabar com esse negócio de trabalhador. Isso é pura patetice e mentira. Em 1984, ao lado de lideranças como Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, Eduardo Suplicy e Ulisses Guimarães, Lula participou ativamente do movimento Diretas Já, que pedia eleições diretas e o fim da ditadura. Desse processo, Tancredo Neves foi eleito de forma indireta presidente do Brasil. Esse vagabundo nunca fez nada. Foi sempre candidato, sempre políticozinho candidato. É um baile do vagabundo, nunca trabalhou na vida. Vem com essa conversa. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, com a maior votação de um deputado até o período, participando da elaboração da Constituição Federal. Em 89, Lula perdeu as eleições para presidente para Fernando Collor de Mello, o candidato apoiado pela Rede Globo e pelos principais meios de comunicação, que manipularam debates e matérias jornalísticas com o objetivo de eleger o famoso caçador de marajás. Queria erradicar a corrupção e acabar com os privilégios dos servidores públicos. Lula ainda foi acusado de ser um comunista. Queria se apropriar da propriedade dos bens dos particulares, o que foi feito pouco tempo depois pelo governo Collor. Os meios de comunicação e os empresários fizeram muito bem naquele período, nessa eleição. Imagina se ele tivesse ganho e feito a reforma agrária no modelo da Europa, dos Estados Unidos, como é que ficariam os latifundiários, como é que ficaria a nossa margem de lucro. A gente teria menos pessoas vindo do campo para a cidade, um trabalhador com mais direitos. Ia dificultar muito a vida do empresário brasileiro. Lula foi autor da clássica frase: há no Congresso uma minoria que trabalha e se preocupa com o país, mas há uma maioria de uns 300 picaretas que defendem somente os seus próprios interesses. Após perder 2 eleições para Fernando Henrique Cardoso, inclusive tendo nesse período acontecido a compra de votos pela reeleição para favorecer o antigo presidente, Lula foi eleito em 2002, assumindo a presidência em 2003 sob ataque forte dos movimentos especulativos do mercado financeiro. Esse aí é o larado que quebrou o país. Recebeu tudo de mão beijada do governo anterior, quebrou o país e a gente está aí hoje, tudo desempregado por culpa do Lula. O Brasil vinha do processo de desvalorização do real iniciado em 98, após a reeleição de Fernando Henrique. Em 2001, o Brasil passou pelo apagão ainda durante o governo do PSDB, que congelou a atividade produtiva nacional, causado principalmente pela falta de investimento e pelas privatizações. Antes da eleição do Lula, naquele período, a gente estava num momento de depressão, um momento difícil. Então era quase impossível não deixar ele ganhar, existia uma pressão para que ele ganhasse.
durante os governos comunistas, a gente que chama de comunista, a gente nunca lucrou tanto. Os bancos lucraram como nunca. Foi um governo que favoreceu o empresariado. Mas chegou uma hora que a gente tem que virar o tabuleiro. Porque a gente tem que ganhar. E ganhar sempre. Estudo da Fundação Getúlio Vargas comprovou que durante o governo Lula, o Brasil passou pelo melhor período da economia dos últimos 30 anos, com a expansão do comércio e da indústria, existindo as menores taxas de desemprego da história, com o quase pleno emprego, quando a totalidade da mão de obra está empregada. O pleno emprego, todo mundo empregado, é ruim para o empresário, porque o empresário não consegue negociar valores. A gente tem empregados aí que a gente não consegue mais contratar porque elas não aceitam qualquer valor, qualquer salário, querem ter direitos. Por quê? Justamente porque não tem tantas empregadas, não tem tanta gente desempregada que aceite qualquer tipo de emprego. Isso é ruim para o empresariado, ruim para o empregador. Por isso que ter desemprego é bom. É importante comparar o Brasil de antes e de depois de Lula. Antes, o salário mínimo correspondia a 86 dólares. Depois, passou a corresponder a 309 dólares. Antes, 64% do salário mínimo estava vinculado à cesta básica. Depois, passou a ser menos de 45%. Antes, a geração de empregos era de 29 milhões. Depois, passou a ser de 39 milhões. Antes, a taxa de desemprego era de mais de 12%. Depois, passou a ser menos de 7%. O governo Lula ainda gastou 305 bilhões de reais nas políticas de distribuição de renda, contra menos de 134 bilhões do governo anterior. As políticas de redistribuição de renda e de maiores direitos aos trabalhadores, num primeiro momento, favoreceram o empresariado e o investidor. Mas chega uma hora que elas começam a trazer dificuldades, porque a gente começa, como eu já disse, a reduzir os lucros. E a gente precisa ter recursos, porque afinal de contas nós tocamos esse país. Então é chegada a hora das reformas, das novas leis mais modernas, porque a gente não pode perder, a gente tem que ganhar. Antes de Lula, quase 30% dos brasileiros viviam abaixo da linha da miséria. Depois de Lula, passaram a ser 16%, uma redução de quase 50% nessa taxa. Lula gastou 1,17% do PIB em saúde, contra 0,80% do governo anterior. Durante o governo Lula, houve aumento de quase 100% nos investimentos em educação, com a criação de 14 universidades públicas federais e 422 escolas técnicas, além do ProUni e a reformulação do FIES. O Brasil saltou da 13ª para a 6ª colocação das maiores economias do planeta. O PIB chegou a crescer 8% ao ano, contra 2% do governo anterior. Lula ainda foi chamado de o cara em uma reunião da ONU, quando o Brasil era exemplo para o mundo. Ao deixar o governo, Lula tinha mais de 85% de aprovação popular. Universidades públicas, serviços públicos, gastam muito impostos. A gente tem um gasto muito alto em impostos e ao mesmo tempo atrapalha a iniciativa privada. Aquele empresário que quer investir, por exemplo, na área de educação, ele não consegue porque tem a educação pública, que às vezes tem dificuldades estruturais, o prédio não é muito bom, então a gente oferece um serviço privado que as pessoas possam pagar e que gerem lucro e renda e emprego, subemprego, para as pessoas que trabalham para a gente. Por isso que a gente também financia diversos tipos de políticos, sempre visando manter o nosso status quo. Então as campanhas eleitorais, esse papo de caixa 2, acontece há décadas e a gente sempre financiou para não perder. A gente financia mais aqueles que estão de acordo com o livre mercado, com os que querem o lado privado funcionando, mais do que aqueles que gostam do Estado, porque o Estado acaba tirando a nossa margem de lucro, os nossos recursos. Mas a gente financia todos, sem problema. Por outro lado, não podemos esquecer os escândalos de corrupção envolvendo o nome de Lula, como o caso do Mensalão, por exemplo, que colocou na cadeia diversos políticos de quase todos os partidos do Brasil, incluindo a cúpula do seu próprio partido. Lula ainda responde a processos na Operação Lava Jato,
que por outro lado tem sido muito criticada pela sua parcialidade e por ter como único objetivo a prisão de Lula. Tem que botar na cadeia esse ladrão! O maior ladrão da história do país! Nunca se roubou tanto com ele! Entendeu? Tem que botar na cadeia esse vagabundo, porque o Brasil, antes dele, era uma Suécia! Era um país muito bom! Aí depois dele ficou essa porcaria que a gente tá vendo aí, esse país lixo. O governo Lula investiu pesado nos órgãos de segurança e de controle, como a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, a ABIN e diversos outros órgãos, que passaram a realizar 50 vezes mais operações contra a corrupção do que no governo anterior. Mentira! Isso é tudo mentira! Tem que botar esse vagabundo na papuda! Ninguém está acima da lei. Nem Lula está acima da lei. Mas ninguém pode ser julgado por um tribunal de exceção. Por exemplo, a condução coercitiva de Lula, com a transmissão midiática em massa, não feriu a lei? O que diz o artigo 260 do Código de Processo Penal? E se fosse você, sendo retirado daquela maneira na frente da sua família, dos seus amigos e dos seus vizinhos? Acharia correto? Eu não corro o risco de responder processo, entendeu? De ser conduzido. Tô cagando pra ele. Quero que se dane. Alô? Quer? O que essa vagabunda quer? Já falei que não vou pagar a pensão. Quer meter processo? Mas tá achando que é o quê? Vai meter processo? Agora quer dizer que eu vou ter que ir lá falar com aquele... Tô cagando pro juiz. Ninguém mexe comigo, entendeu? Mas que absurdo agora querem me expor aí, acabar com a minha reputação por causa dessa vagabunda aí. Ah, não, manda ela se catar. Eu não vou... Agora como é que eu vou falar para as pessoas que eu tô sendo processado, cara? Ela quer acabar com a minha vida? Lula pode ser até culpado, mas a histeria coletiva e a revolta em torno do seu nome são a mesma com políticos de outros partidos envolvidos em casos de corrupção muito maiores, como Aécio Neves, Eduardo Cunha e Romero Jucá? Onde estariam afinal as provas, já que seu julgamento parece estar decidido? Desde 89, Lula vem sendo investigado e até hoje não se encontrou nada de errado em seu nome. A sua revolta seria mesmo contra a corrupção? Ou é puro preconceito contra um nordestino, pobre, com baixo grau de escolaridade, mas que se transformou num dos maiores presidentes da história do país, ao lado de Getúlio Vargas?